Então, vamos lá. Vamos lá para a definição, então, de texto. A gente pensar um pouco nesse conceito. O texto pode ser concebido como resultado parcial da nossa atividade comunicativa, o qual compreende processos, operações e estratégias que têm lugar na mente humana e que são postos em ações em situações concretas de interação social. Então, o que é importante aqui? A primeira coisa é essa questão aqui, ó. A atividade comunicativa. Esse é o primeiro ponto. Então, o texto faz parte da nossa comunicação. Então, tudo aquilo que me comunica uma informação é um texto. E não somente frases, não somente palavras. Se vocês lembrarem, provavelmente lá no ensino fundamental, vocês estudaram texto verbal e texto não verbal. Né? Então, a gente tem esses dois tipos de textos. A gente tem os textos que utilizam palavras, os textos que utilizam frases, mas também tem aqueles textos que não utilizam palavras, porque são aqueles que comunicam uma informação, comunicam dados, mas que não utilizam a palavra em si, nem a palavra escrita, nem a palavra falada. Né? Então, quando a gente faz só assim, ó, com o dedinho, eu estou comunicando informação, então é um texto também. O segundo ponto que tem aqui é o envolvimento de processos, né? São processos, operações, estratégias, como está falando, que a gente vai desenvolver lá na nossa mente e que a gente vai colocar em prática por meio da interação social. O texto, ele tem como objetivo a interação social. Não faz sentido um texto que se encerre nele mesmo. Ele sempre tem como objetivo comunicar o outro, mesmo que seja um outro invisível, ou um outro genérico, ou um outro não especificado. Mas a intenção do texto é que tenha um outro que vai compreender aquele texto, que vai receber aquele texto, que vai receber aquela informação. Tá? Então, dentro do texto, a gente vai trabalhar vários pontos, várias habilidades, além da própria frase em si. E aí, quando eu coloco aqui para vocês que ele é colocado postos em ação, ele vai se tornar em situações concretas, então a gente vai ter a forma física do poema, né? Aquela forma mais concreta, como essa que eu estou utilizando agora, que é por meio da fala, da exposição da aula, mas também a gente vai ter as situações concretas de interação, de e-mail, de editorial de revista, de texto do Paz que vocês vão fazer. Então, a gente vai ter essas situações concretas, né? Que vão ter uma forma mais definida, objetivos mais definidos. Tá falando um pouco rápido? Tá ficando claro? Sim, não? Sim, beleza. Então o texto, ele vai ser, em sentido genérico, ele vai envolver esse conjunto de operações, mas em sentido prático, ele vai depender do contexto, da situação que a gente vai ver para definir qual vai ser a forma, quais vão ser as palavras empregadas, qual vai ser a estrutura, né? Que aí vai se consolidar os gêneros textuais que a gente vai estudar um pouco mais na frente. Pessoal, e por que é importante a gente falar sobre essa teoria do que é o texto? A gente precisa entender o texto como uma unidade básica da comunicação. Nós, como seres humanos, nós temos a língua como um aparato biológico que traz para a gente a capacidade de se comunicar. Dentre todas as espécies que vivem na Terra, nós, seres humanos, fomos privilegiados com esse aparato mental do desenvolvimento da linguagem. E nós podemos nos comunicar por meio oral ou por meio escrito. E na sociedade que a gente vive, escrever um texto é extremamente necessário, essencial, tanto para que você transmita a informação que você quer, mas em especial nessa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade, né, capitalista, uma sociedade que tem esse viés da empregabilidade, a gente precisa
dos textos bem escritos, bem formados, para que a gente possa alcançar diferentes status sociais. Então, a gente tem o texto como uma unidade essencial da escrita. Então, durante essa aula, nós vamos comentar sobre essa questão básica da teoria do texto. É preciso que a gente entenda o texto como uma unidade de comunicação, para que a gente entenda as diferenças dos gêneros textuais e também a importância da gramática, para que a gente possa escrever o nosso texto com qualidade e alcançar com sucesso a comunicação que a gente deseja realizar. Deixa eu só explicar aqui que comentaram no chat, não é em relação ao conteúdo, não. Não foi seu Meet, não, o Vinícius. O professor Marcelo está aqui, ó, do lado. É porque se ele ligar o microfone do lado do meu... Eles são segundos, acho que eles não sabem, não. Ai, gente, é verdade. Então, ó, para quem não sabia, eu e o professor Moacir somos casados, tá? E aí, por consequência, a gente mora na mesma casa. E aí, quando a gente está no mesmo cômodo, se ligar os dois ligarem o microfone... Só pra eles. Pode falar. Ó, se os dois, tá vendo? Fica com eco, porque os dois microfones estão ligados, entendeu? Aí, por isso que a gente deixou um microfone só ligado. Aí, no caso, hoje, a gente optou por deixar só o meu ligado. Então, às vezes, o professor Moacir vai estar falando, mas vai estar saindo aqui no meu microfone, tá? Olha, isso é o sobrenome. Isso. Tá bom? E aí, hoje não deu para a gente ficar em cômodos separados, porque precisou fazer um ajuste, né, uma reforminha na sala, e aí a gente ficou sem espaço, ficou os dois fechados aqui no quarto. Aí não dá para... E eu sou muito alérgico, eu morro de espirrar. Tem, Luiz, é casal. É. Né? E aí, então, explicando, tá? Então não tá bugado o Meet de vocês, tá bom? É só esse arranjo que a gente precisou fazer e eu não tinha explicado. O pessoal do terceiro ano já está acostumado, porque foram nossos alunos ano passado, e aí eles já sabem que às vezes precisa fazer isso. Tá bom? Então, vamos voltar, né? Então, deu para entender o que é um texto? Voltando, né, para a matéria. Sim? Vou continuar então. Então, por exemplo, quando o professor escreveu assim, faça um texto, sem especificar, ele está falando de qualquer situação comunicativa, qualquer situação de interação social. Você pode escrever um diálogo, você pode escrever uma crônica, você pode escrever um conto, você pode fazer um desenho, porque tudo isso faz parte da nossa atividade comunicativa. Mas quando a gente está trabalhando com situações concretas, então eu preciso especificar que tipo de texto é esse. Por isso que a gente vai começar mais para frente, trabalhar especificamente os gêneros textuais, porque cada um deles tem uma forma específica, tem uma estrutura específica, tem uma adequação vocabular específica, tá bom? Então, quais são as características de um bom texto? E aí, aqui eu vou começar a falar mais especificamente do texto escrito, tá bom? Primeiro, leitura fluida e progressiva. Então, o texto, ele precisa trazer essa progressão textual, sem a gente sentir que está travando, que está truncado, ele vai trazendo o leitor para o seu universo, e a gente vai conseguir ler com tranquilidade, sem ficar muito perdido, com um parágrafo chamando o outro, conectado ao outro, né? E isso vai nos levar ao segundo ponto, que é um texto organizado. Então, quando eu estiver produzindo um texto, eu preciso organizar as minhas ideias, né? Por que isso é importante? Porque para eu não perder nem a coesão, nem a coerência. Então, o que é a coesão? A coesão é transformar o texto em uma unidade só, sem ficar parecendo que eu estou começando cada parágrafo eu estou começando um texto diferente. Todos eles vão fazer parte de um mesmo tema, de uma mesma unidade, de uma mesma formação,
E a coerência tem a ver com o sentido. Então, todo o meu texto faz a manutenção do mesmo assunto, do mesmo ponto de vista, ou quando ou fazendo contraponto de ideias, mas isso propositalmente, deixando claro que eu estou apresentando essa contraposição. E uma linguagem adequada ao gênero. Como eu falei, cada gênero textual apresenta uma estrutura diferente, então também traz uma linguagem diferente. Então, por exemplo, quando eu estou aqui explicando para vocês nessa aula, eu tenho uma linguagem. Agora, se eu for produzir um texto escrito, eu já tenho uma outra linguagem, porque na fala eu tenho alguns recursos que o texto escrito não tem. Eu não posso escrever da mesma forma que eu falo, senão o texto vai ficar prejudicado. Da mesma forma, se eu falar apenas como eu escrevo, vocês vão achar estranho, vão achar mecânico, né, meio parecendo um robô lendo. E aí, etapas para a produção de um texto, né? Essas etapas são etapas que a gente chegou à conclusão que são muito importantes para produzir um bom texto. Então, quando a gente vai escrever, não é assim automático, né? O texto não brota pronto. A gente precisa passar por algumas etapas que são muito importantes na elaboração de qualquer texto que você vai fazer, tá? Então, primeiro, conhecimentos prévios. E aí, quando eu falo em prévio, é porque você já precisa ter antes, né? Então, durante toda a nossa vida, a gente já vai adquirindo conhecimentos, experiências, sensações, e tudo isso serve de arcabouço para produzir um texto. Então, quando eu vou produzir, quando eu vou escrever sobre alguma coisa, eu preciso também ter conhecimento sobre o assunto. É muito importante, pessoal, falar para vocês que vocês já possuem todos esses conhecimentos da vida de vocês, de todas as vivências, para falar que, assim, vocês. Porque muitos de vocês têm um bloqueio, muitas vezes falam, eu não sei escrever, eu não consigo escrever, eu não consigo desenvolver esse assunto. E uma preocupação nossa é reforçar que sim, você tem conhecimento de todas as suas vivências que podem ser utilizados para escrever um texto. Então, você pode utilizar isso, inclusive, quando a gente for falar sobre o Enem, alguma coisa assim, a gente tem uma coisa chamada de índice de autoria. Esse índice de autoria é baseado em todas as experiências que você tem de leituras, de filmes, de séries, que você pode utilizar como exemplificação para você colocar no seu texto. Então, quando a gente fala de conhecimentos prévios, são conhecimentos que vocês possuem, tá? E vocês têm que tomar para si essa propriedade desses conhecimentos, tá? Para que vocês possam utilizar isso nos textos. Então, vocês têm conhecimento, sim, vocês podem utilizar, sim, esses conhecimentos e se sintam seguros em utilizar para que vocês possam escrever melhor. Isso aí, quando a gente fala em conhecimentos, não é só o conhecimento adquirido na escola. Tem esse que também vai ser importante, como o professor Mossi citou o Enem, né, tem uma separação entre o repertório, né, que é esse conjunto de conhecimento, entre o repertório legitimado e o repertório não legitimado, mas vocês também podem utilizar a própria experiência para produzir, né, na falta de um conhecimento legitimado, a gente pode usar a própria experiência. Mas dentro do conhecimento legitimado, vai muito além do que eu comecei a falar, vai muito além da escola, né? Porque a gente tem músicas, tem filmes, tem livros que vocês leram, além dos indicados pela escola. Então, tem muitas coisas que vocês podem recorrer na produção do texto, e que vocês sabem, né? Eu ainda não sei, então não conheço o suficiente para saber o gosto de vocês, os hobbies de vocês, apesar de vocês já terem preenchido um pouco lá o formulário, mas aos poucos eu vou compreendendo um pouco do universo de vocês, e esse universo pode sim ser utilizado no texto. Então,
esse conhecimento é importante. E aí, quando a gente tem o tema para produzir previamente, a gente pode, inclusive, fazer uma pesquisa antes, né? Antes de produzir o texto. E aí a gente vai para a segunda etapa, que é o planejamento. Quando eu vou produzir um texto, eu preciso planejar também essa escrita. Pessoal, um texto é como se fosse construir uma casa. Ninguém constrói uma casa sem desenhar antes a planta dela. Então, para a gente construir um texto, a gente precisa desenhar a planta desse texto. Toda a parte de estrutura, toda a parte de consolidação das etapas, para que a gente possa escrever com mais facilidade. Então, muita gente tem uma ideia equivocada de que escrever é uma coisa súbita, é uma coisa instintiva. Para uma pessoa que já tem o hábito de escrever, até flui, né, Mi? Mas, no geral, pessoal, planejar o texto te dá uma capacidade muito mais profunda de você ter sucesso na hora de você escrever. Então, assim como uma casa, assim como o corpo humano, que é constituído de esqueleto, né, músculos e pele, o texto também ele precisa de uma estrutura que dê sustentação para ele, para depois a gente preencher. Então, esse planejamento ele vem como essa estruturação, é a base daquilo que a gente vai escrever. Exatamente. Então, e aí o que eu vou fazer nesse planejamento? Eu vou selecionar os meus conhecimentos prévios, né? Selecionar os meus argumentos, selecionar o meu conteúdo, selecionar as minhas ideias, né? E organizá-las, né, na hora da apresentação do texto. Lembra que eu falei da questão da leitura fluida? Se eu produzo o meu texto assim, todo de uma vez sem organização, pode ser que não tenha uma hierarquia muito clara entre essas ideias e o texto fica um pouco confuso. Então, eu preciso fazer essa seleção do que é mais importante, do que é secundário, e assim eu vou produzindo o meu texto. A terceira etapa é a produção em si. Uma vez que eu fiz o meu planejamento, eu vou produzir o meu texto. Eu vou já para a escrita, de acordo com o que eu planejei anteriormente, de acordo com os argumentos selecionados, de acordo com a ordem que eu defini, tá? Produzir esse texto, tá pronto, né? Peguei o planejamento, escrevi tudo lá de uma vez, tá pronto? Não. Eu preciso ainda de uma quarta etapa, que é a revisão e a reescrita. Gente, dificilmente um bom texto fica bom na primeira sentada, né? Peguei lá, fiz a escrita toda e pronto. Dificilmente você vai ter um bom texto produzido daí. Eu preciso revisar esse texto. Eu preciso olhar como se ele não fosse meu. Vou ler aquele texto como se ele não fosse meu, tá? Para ver se está claro, para ver se está compreensível, para ver se os aspectos gramaticais estão ok, tá? Então, vou revisar e a partir da revisão vou reescrever. Aí aqui eu trouxe 3 estratégias de planejamento, são estratégias simples e comuns que a gente pode utilizar. A primeira estratégia que eu coloquei aqui é uma estratégia que eu gosto muito, coloquei aqui o termo em português, tempestade de ideias, mas vocês também podem utilizar brainstorm, que é do inglês, a mesma coisa. O que é essa tempestade? É você anotar tudo que vem na sua cabeça. Isso por meio de frase, por meio de palavra, por meio de tópicos, tá? A gente vai fazer com vocês uma aula em que a gente vai estruturar todas essas etapas, tá, pessoal? A gente vai selecionar um tema e aí a gente faz uma tempestade de ideias, mostra como é que faz a escolha dos tópicos frasais, depois a gente mostra essas etapas todas, rascunho. A gente vai colocar na prática, é isso que a gente está falando. A segunda estratégia são a seleção de tópicos frasais. Tem gente que não gosta dessa estratégia de fazer o brainstorm porque fica um pouco solto. E aí, quando faz o tópico frasal, a gente já tem uma frase, já tem uma organização, né? Então, tem gente que prefere ir colocando frases ou argumentos para produzir aquele texto. Então, o tópico frasal, vocês viram no ano passado o que é?
Só para eu saber que eu coloquei, não tenho certeza. Todo mundo sabe o que é tópico frasal? Pessoal, é muito importante que vocês falem para a gente se vocês estudaram ou não alguma coisa, porque se vocês não tiverem estudado com clareza, a gente precisa resgatar isso para que fique bem claro para vocês, tá? São coisas muito importantes na fundamentação do texto. A Luísa falou que sim, a Ana sim, a Maria sim, beleza. Tá? Então, se alguém não souber, dá um. Isso, se alguém não souber, a gente também. O Vinícius falou que viu, mas não Mas lembra. não lembro. Legal. Pessoal, a gente também tem os nossos horários de plantão, tá? Se alguém quiser depois, se não estiver conseguindo compreender, pode marcar com a gente nos horários de plantão, que a gente faz atendimentos individuais com vocês, para que vocês tenham toda a oportunidade de desenvolver esse conhecimento. Então, vamos lá. O que é um tópico frasal? Tópico em si é um assunto. Quando eu falo em tópico frasal, é eu colocar aquele assunto em uma frase. Então, ele vai servir como uma frase resumitiva. É uma frase Orientação, né? que vai. O professor Márcio falou, está chutando aqui para mim. É uma orientação, né? Um guia para a produção, para desenvolver aquela ideia. Então, por exemplo, se eu tiver o assunto educação, eu posso produzir um tópico frasal. A educação no Brasil precisa de mais investimento. Ponto. Aí eu tenho uma frase que vai trazer em si a ideia central que eu quero falar sobre aquele assunto. Muito importante falar que o tópico frasal ele fica dentro do texto, tá, pessoal? Então, ele não é o título. O título é uma coisa diferente. O tópico frasal, ele geralmente até trabalha com ideia muito parecida com o título, né? Mas é dentro do texto já. Ele é que vai abrir a sua carta de intenções dentro do texto. Isso. E aí, o rascunho. Aí, de novo, tem também a estratégia que tem gente que já prefere já fazer o rascunho e escrevendo as ideias, né? À medida que vai escrevendo, vai organizando. Então, faço um primeiro rascunho com as ideias do texto, já produzindo parágrafos inteiros, para depois eu revisar e mudar o parágrafo de lugar, mudar as palavras de lugar. E aí a gente vai, com esse rascunho, a gente vai ter um texto mais fechado, mas também vai precisar passar por uma revisão, por uma reescrita, porque ele já vai trazer tudo de uma vez, né? Então, ele vai precisar ser reorganizado depois. Aí vocês podem perguntar, professor, mas se a gente vai precisar reescrever, qual que é a importância do rascunho? Pessoal, o nosso cérebro ele tem um limite de capacidade de memória, tá? A gente não consegue segurar uma ideia eternamente. Então, no rascunho, você vai jogar essas ideias da forma como elas estão vindo, para que depois você faça um trabalho de filtragem. E aí coloque aquela ideia de uma forma mais bem estruturada, tanto em termos de gênero quanto em termos de sintaxe, tá? Em termos de gramática. Então, o rascunho é muito importante para você jogar as ideias conforme elas estão vindo. Às vezes vem uma ideia chave na sua cabeça e se você está muito preocupado já em escrever o texto certinho, você perde o fio da meada e aquela ideia que seria essencial no seu texto, ela vai ficar de lado. Então, o rascunho é para isso mesmo. É para a gente colocar as coisas da forma como elas estão vindo, né? No texto, já escrita, diferente do tempestade de ideias. Porque aqui a gente já está escrevendo o texto. Mas ainda é uma etapa que você pode errar, é uma etapa que você pode rabiscar, que você pode puxar uma setinha para colocar uma outra coisa, tá? Então o rascunho é livre, ele é seu, para que depois você tenha todo esse material grosso e possa filtrar e fazer exatamente um texto muito melhor. Aí vocês podem pensar, professor, eu preciso utilizar todas essas estratégias para produzir o texto? Não, nós vamos apresentar por etapas, né?
para que vocês possam se apropriar dessas estratégias. Mas não é obrigatório que todo texto que você vai produzir, você utilize todas essas estratégias. À medida que vocês vão pegando mais prática na escrita, vocês vão percebendo o que funciona melhor para vocês, né? E principalmente nessas primeiras partes aqui da tempestade de ideias, quanto maior o seu conhecimento a respeito do tema, menor é a necessidade de você fazer a tempestade de ideias. Agora, a tempestade de ideias ela é muito interessante porque ela abre um leque de outros campos que você pode falar dentro do texto. Por exemplo, a gente está falando um texto sobre... Qual o tema que você tinha falado naquela hora? Educação. Da educação, a importância da educação no século XXI. Você pode fazer uma tempestade de ideias e puxar para a política, você pode puxar para a economia, você pode puxar para a religião, você pode puxar para várias vertentes quando você faz uma tempestade de ideias. Agora, se você também já tem um conhecimento de mundo muito fértil sobre isso, você já pode ir escrevendo direto no, né, rascunho. Exatamente. Então, vamos continuar aqui. E o que eu preciso observar na revisão do texto? Então, primeiro, o cumprimento do propósito comunicativo. A gente precisa saber para que esse texto está sendo escrito. Aí, de novo, o gênero textual. Então, eu preciso saber qual é o gênero, né? Para eu poder saber se o meu propósito comunicativo foi cumprido. Então, por exemplo, na minha aula, o meu propósito comunicativo é que vocês aprendam, que vocês compreendam o que eu estou explicando. Se vocês não compreenderem, o meu propósito comunicativo ainda não foi cumprido. Em uma poesia, às vezes, o objetivo é expressar um sentimento. Então, aquele sentimento precisa também aparecer no meu poema. Então, assim, tem vários propósitos comunicativos que a gente vai depender do gênero que a gente estiver utilizando. Então, o primeiro ponto é esse, é saber se o que eu estou transmitindo, o que eu quero transmitir foi alcançado, né? Está compreensível. Aí a gente vai verificar se a estruturação do conteúdo está organizado, né? Se os parágrafos estão bem apresentados, se eu conseguir organizar esse meu conteúdo, ou se está tudo junto, porque às vezes, principalmente quando o aluno só fez a primeira versão, às vezes ele repetiu a mesma ideia em todos os parágrafos. Ele está falando a mesma coisa ali, só que com palavras diferentes, sem evoluir o meu texto. Então, eu preciso também verificar se o meu conteúdo está lá separadinho em parágrafos. Se em cada parágrafo eu trouxe um argumento novo para aquele assunto. A gente vai olhar os aspectos gramaticais, ortográficos. Então, eu vou olhar a concordância, eu vou olhar a regência, eu vou olhar a pontuação, né? Vou verificar os aspectos ortográficos, se o acento está ok, se se a palavra era com S, se a palavra era com Z, se a escrita está ok, e vou verificar também a adequação vocabular. Na adequação vocabular, entra tanto a questão dos níveis de formalidade, porque a gente tem, dependendo da situação comunicativa, a gente fala de uma maneira mais formal ou mais informal. Então, por exemplo, com vocês, eu não posso falar completamente informal, porque na minha posição de professora, se eu deixo aqui gravando a aula falando completamente informal, depois vai ter pai reclamando, né? Nossa professora de português falando um monte de gíria, falando palavrão, falando um monte de coisa, vão reclamar, né? Então, não me é adequado para essa situação que a gente está aqui. Agora, dentro do meu cotidiano, quando está só eu, professor Moacir, aí eu posso falar de qualquer jeito, por causa de eu estou numa situação mais pessoal. Quando vocês estão entre os amigos de vocês, vocês também podem falar de uma maneira mais informal. Quando estiver escrevendo aqui no chat, aí eu já sei que tem gente que fica aqui digitando meia hora para falar, entendi, professora. Porque fica pensando para ver se a escrita está certinha, para se adequar aqui ao gênero da aula. Então, em cada situação, a gente vai ter um nível de formalidade diferente.
Além disso, na adequação vocabular, eu preciso observar também se aquela palavra está adequada ao contexto, porque algumas palavras elas só podem acontecer na língua padrão em determinadas situações. E aí a gente vai ver algumas dessas palavras. Pois é, eu queria falar um pouco sobre isso. Porque, pessoal, escrever bem não significa escrever com palavras complexas, com palavras arcaicas, tá? Com palavras que muitas vezes parecem ser bonitas e, na verdade, estão complicando o texto. Destoa do Destoa texto. do texto. Quando a gente vê, por exemplo, esses cursinhos preparatórios para pré-vestibular, né, para a prova do Enem, a gente geralmente vê algumas fórmulas de escrita que as pessoas começam com, por exemplo, Odiernamente. odiernamente. Odiernamente vem da palavra odi, no latim, que significa hoje, né? E a pessoa utiliza odiernamente só para complicar a questão gramatical. Mas aí ele não consegue estruturar um período simples, não consegue estruturar um período composto de uma maneira legal. E isso não adianta nada. Então, você precisa ser objetivo, você tem um vocabulário adequado. Ninguém quer que vocês escrevam com um vocabulário super rebuscado de pessoas altamente intelectuais, né? Intelectoides, né? Vamos dizer assim, porque isso não demonstra nada de intelectualidade. Intelectualidade mesmo é você saber expressar aquilo que você quer falar com uma linguagem simples, mas que seja bem objetiva. É isso. Falei errado essa palavra. Como é que é a palavra que eu queria falar? Intelectoide, uma coisa assim, tipo. Acho que é É isso isso mesmo. mesmo? Ah, tá bom. É, então. Mas às vezes você pode falar, professor, mas escrever é muito difícil. Eu não consigo escrever, eu não sei escrever. Quando eu vou produzir um texto, não sai nada. Então, é importante a gente lembrar que escrever não é um mero dom. A gente não nasce sabendo escrever. Escrever é algo arbitrário, é artificial. A gente foi ensinado a escrever, a gente desenvolveu a escrita, a gente inventou a escrita. Não é algo natural como andar, como falar, né? Então, por isso que às vezes a gente pode ter essa dificuldade. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa treinar, a gente precisa praticar, porque ninguém nasce sabendo. Então, a gente só melhora a nossa escrita escrevendo. Vai ser a partir da nossa produção que a gente vai se apropriando dos gêneros e a partir dessa apropriação, a gente vai sabendo o que melhor funciona para a gente, que tipo de escrita é melhor para a gente, que tipo de texto, como que eu organizo melhor as minhas ideias, em que situações eu escrevo melhor, como que eu consigo selecionar melhor os meus argumentos. Só consigo isso com treino, tá? Inclusive, as questões gramaticais, a gente também vai se apropriando por meio da escrita, tá? Então, o que que a gente precisa fazer? O que a gente precisa ter em mente? Que se a gente pegar os textos dos grandes escritores, pegar o rascunho dos grandes escritores, provavelmente a gente vai achar ruim também, porque eles também sabem da importância da revisão, eles também sabem da importância da reescrita. Então, só vai para a publicação depois que o autor revisou, depois que o editor revisou, depois que o revisor revisou, né? E aí vai para a publicação. Então, passa por uma série de reescrita até aquele livro ser publicado. Então, quando a gente vê aquela obra-prima da literatura, não é só uma genialidade do autor. E aí eu queria falar o seguinte, nessa frase tá aí, né? Mas é muito difícil escrever. Escrever é trabalhoso, tá? Exige, como a professora Micéia falou, todo esse trabalho de repetição, de prática, de revisão, de correção, mas é essencial, pessoal, porque escrita, ela democratiza o seu acesso a um monte de coisa. Isso. Você vai para o mercado de trabalho, você precisa escrever bem. Você vai para uma entrevista de emprego, você vai mandar um currículo, você vai escrever uma carta para sua namorada, né? Tudo isso é democratização. Você te permite, democratizar significa te dar acesso a alguma coisa. E a escrita na nossa sociedade
ela te dá acesso a 1 milhão de coisas. Quanto melhor você escreve, melhor você vai se situar no mercado de trabalho, na universidade, né? Dentro da própria escola, porque suas notas vão ser melhores com melhores textos, e não só em português. Se você consegue escrever bem, você sabe expressar aquilo que você sente melhor. E aqui, Misael, eu queria trazer a figura do livro Vidas Secas. Vocês ainda não leram, mas vocês vão ler. Tem um personagem Fabiano, que tem uma hora que ele está na prisão e ele não sabe nem expressar para o guarda a indignação dele. As coisas estão acontecendo com ele, ele se sente lesado, ele se sente prejudicado por aquela situação, mas o fato dele não dominar a língua direito, né, ele é uma pessoa muito humilde, ele não fala muito bem, é, é, quanto mais escrever bem, né, ele não consegue se expressar direito, e pela falta de expressão, ele se sente triste, porque ele não consegue botar para fora aquilo que ele sente. Então, a escrita é uma ferramenta que vai te permitir colocar para fora o seu ponto de vista. Escrevendo bem, você também vai falar melhor, né? Você vai conseguir. Quando eu falo falar melhor, não é mais próximo da modalidade padrão. É você conseguir expressar melhor os seus sentimentos, expressar melhor o seu ponto de vista. E isso, pessoal, te dá democratização do acesso, te dá espaço em lugares que você nunca pensou que você poderia estar, você vai ter. Então, um outro ponto que eu queria falar com vocês também em relação a isso é sobre a própria insegurança. Então, a gente precisa deixar de lado também a nossa vergonha, o nosso medo de escrever. Eu tive muitos alunos que preferiam não me entregar a atividade porque tinham vergonha, porque achava que escrevia mal, porque achava o seu texto ruim. Aí eu via que estava lá a aula inteira fazendo rascunho, fazendo, no final jogava fora e na professora não fiz não. Porque eu ficava tão inseguro daquilo que tinha escrito que preferia ficar até sem nota. Então, a gente precisa também deixar um pouco essa insegurança de lado, colocar em prática e lembrar que nós somos aprendizes. Então, nós estamos aqui para crescer, né? Para fazer um trabalho em conjunto. Então, não adianta também a gente ficar esperando que a gente que seja algo mágico, né? Então, a gente precisa deixar um pouco essa insegurança para produzir o texto sem medo das correções. E uma coisa, pessoal, que a gente quer falar para vocês de verdade é que vocês fiquem bem à vontade para escrever textos para a gente. A gente tem uma maturidade em relação à nossa profissão que já chegou no nível, a gente não julga nenhum de vocês pela forma como vocês escrevem. Tá? Então a gente não vai fazer com vocês um julgamento de escrita. A gente está aqui para ajudar vocês a corrigirem os erros das escritas de vocês, para que vocês possam evoluir. Então, eu falo isso porque, da minha história na educação, muitos alunos acham que o professor de português fala melhor, escreve melhor e que ele vai te oprimir, ele vai te humilhar. Não, é exatamente o contrário. A gente entende que vocês estão num processo de evolução. E por a gente entender que vocês estão num processo de evolução, a gente dá o espaço do erro. O erro, ele é muito importante, pessoal, na nossa vida, não só na escrita, mas na nossa vida. A gente só aprende algumas coisas quando a gente erra. O erro, ele é uma janela para a aprendizagem. Então, quando você escreve uma coisa errada, né, uma coisa que não está legal, a gente vai tentar fazer com que vocês percebam como que aquilo ali pode ser melhor escrito. Mas em nenhum momento a gente vai falar, ixi, fulano é muito ruim escrevendo. Não é essa a nossa intenção, tá? Nós somos professores de vocês e nós temos como princípio estar aqui para ajudar vocês a alcançarem o melhor que vocês podem alcançar. Isso. Ficou claro, pessoal? Deu para entender o que a gente está falando? Ficou alguma dúvida? A gente quer que vocês se sintam acolhidos para vocês escreverem
e se colocarem à prova para que vocês possam desenvolver os textos com a melhor qualidade possível, tá, pessoal? Então, nós somos muito gratos pela nossa profissão, por a gente estar aqui com vocês, é o que a gente ama fazer, então, aproveitem isso, não percam as oportunidades, não. Ah, infelizmente, a gente tem em muitas escolas muitos professores que vão agir daquela forma que eu falei, julgando, né, adorando fazer o aluno se sentir mal. E aqui na escola, a equipe de língua portuguesa tem uma mentalidade muito bacana nesse sentido de ajudar você a construir a sua própria aprendizagem. Isso. Querem fazer alguma pergunta? Então, como eu falei antes, essa era uma aula de introdução, então era só para a gente começar a conversar sobre o texto, nivelar um pouco, né, os nossos entendimentos sobre a produção textual. Na semana que vem a gente vai ter outra. Hoje eu vou postar uma atividade da semana, né, que precisa postar toda semana. E semana que vem a gente vai ter uma atividade integrada com português, tá bom? Pessoal, antes de vocês irem embora, se tiver alguém do segundo fica mais um pouquinho para a gente bater um papo. Tá bom? Então, quem não for, o pessoal do segundo D pode, aí só coloca aqui no chat, né, que é do segundo D, e pode ir saindo, tá bom? Abraço, pessoal, até semana que vem.